obrigado, Senhor, pelo Teu amor, que nos amou e nos resgatou primeiro. Mesmo quando andávamos perdidos, soltos por esse mundo, muitos de nós nascidos e criados dentro de igreja, e ainda assim carecendo do Teu amor. Outros que nunca sequer consideraram a possibilidade de viver essa vida, o Senhor resgatou com esse amor. Obrigado, Pai, porque Tu nos ama, independente de quem nós éramos, independente de como estávamos, o Senhor nos amou, nos resgatou, nos limpou e nos deu um novo tipo de vida, transformados pela Tua palavra, revestidos e cheios do Teu Espírito para toda boa obra. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Limpou nossas feridas, nos deu novas vestes e agora não há mais vergonha em nós, mas há somente orgulho de ser chamado de filho de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. 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 Quarta-feira, culto de avivamento. Podem sentar, fiquem à vontade. Aleluia. Quem estava aqui domingo? Domingo? Ok. Algumas pessoas aqui que não estavam domingo devem estar a pensar, né? Depois do que ele falou no domingo, veio ele para o culto de avivamento. Mas sabe que quem faz a obra não somos nós. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Amém? E glória a Deus por isso, porque se a igreja do Senhor dependesse do Espírito dos homens, estávamos fadados à ruína. Mas ainda bem que dependemos do Espírito Santo de Deus. E é Ele que faz. Você quer ter o Bruno? Vou pegar. Agora que o irmão trouxe a Bíblia online aí, vai ficar desarmado, irmão? Aleluia. Obrigado, Bruno, pela tua vida, viu? O homem cabeludo é o Jesus Cristo aqui do Verbo Leiria. Em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 13. Como o texto é curto, eu vou ser direto, tá bem? Hebreus 5:13 diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, porque é menino. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Versículo 1 do capítulo 6. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aqui o escritor de Hebreus está dizendo que não deixando aquilo que é básico, aquilo que já era para todo mundo, tá, sem ofensa, já me careca de saber. O que é básico, os princípios elementares, o que é base, arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Opa, esse daí eu já sei mais. O ensino de batismo, ok, dia 5 tem batismo. Imposição de mãos, opa, a gente tem visto isso na prática. Imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Supletivo, Apocalipse. Isso é básico. Isso é o que é do dia a dia. Isso é o leite. Isso faremos, se Deus permitir. A gente vai avançar para algo mais grosso do que isso, se Deus permitir. Aqui, o escritor de Hebreus, ele está realmente trazendo um puxão de orelha para aquela igreja. Se ele estivesse aqui numa ministração, provavelmente ele estaria possivelmente gritando, porque ele está dizendo: vocês são menino. A gente não pode deixar para trás essas coisas que são básicas, a gente tem que avançar. A gente está perdendo tempo demais naquilo que é pouco, vocês não têm considerado.
Mas sabe, Hebreus foi escrito para Hebreus, diretamente. Esse texto ele foi escrito com o intuito de alcançar os hebreus. É claro que nós, no Ocidente, muitos, que a Bíblia chama de gentis, nós estamos recebendo dessa mesma palavra porque o ensino também é para nós. Mas aqui, como eu mencionei no domingo, Romanos, ela por si só já carrega todo o plano de salvação. Se chegássemos até os dias de hoje somente com a carta de Romanos, seria o suficiente para você ter o bastante para estar consciente do que é a salvação em Cristo Jesus. O livro de Hebreus, ele já é um livro que ele tem um cunho de preencher todas as lacunas entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Ele vai dar um panorama geral do que como a salvação em Cristo Jesus ela se apresenta para aquele povo que antes esperava o Messias, mas agora tem dúvida se Cristo era o Messias. Então, quando fala aqui nessas questões, essas questões para o povo de Hebreus já era uma coisa muito ensinada. Para eles já era o dia a dia. Eles aprendiam desde novos a respeito dessas coisas. Então, para os hebreus, isso era apenas um encaixar daquilo que eles já tinham como conhecimento base. Então, não se sinta frustrado quando ele chama isso de coisas básicas. Acho que eu libertei algumas pessoas aqui, como eu fui liberto. Para eles é como você viajar para um país de Oriente Médio, um país de cultura hindu, e falar, olha, eu vim falar sobre a salvação de Deus em Cristo Jesus. Ele vai perguntar, que Deus? E quem é esse Jesus? É diferente do que ministrar para um português, para um brasileiro, ou um país de confissão cristã ou católica. Ainda que não creia, sabe da existência de Jesus, sabe da existência de um Deus, monoteísmo, tem essa noção. Então, mesmo que não creia, vai ter alguma familiaridade. Mas aqui, para os hebreus, ele está falando, olha, isso vocês já estão familiarizados. Eu não preciso mais, como eu ensino para os gentios, eu tenho que ensinar para eles o beabá. Olha, você não pode mais ser idólatra. Você não pode mais viver com mais de uma esposa. Essas coisas não são mais compatíveis com o seu novo estilo de vida. Para eles era uma surpresa, porque eles cresceram num mundo onde essas coisas eram normais. Agora, para o povo da fé, que decidiu viver uma vida em Cristo Jesus, uma vida sendo guiado pelo Espírito, essas coisas precisam ser básicas. Essas coisas precisam ser o seu dia a dia. Não somente isso, mas tantas outras que na palavra, dentro do nosso contexto, como santidade, como vida de oração, como estudo da palavra de Deus. Isso precisa ser o nosso cotidiano. Quando a gente olha para o Velho Testamento, trazendo aqui novamente os hebreus, o dia que era o dia santo, o dia do descanso, o dia de sábado, o sabá, era um dia que devia ser dedicado ao Senhor, em meditação ao Senhor, estudo da palavra do Senhor, tempo de oração, tempo de meditação. Por isso que Deus separou esse dia para eles, para manter viva a chama, manter vivo o desejo, na expectativa do Messias que viria e salvaria todo o povo. Um dia separado para o Senhor. Nós que vivemos o ano de 2022, não temos essa prática de considerar um dia santo, o dia do descanso. Muitos têm, outros não, mas nós nos esforçamos para encaixar Deus em momentos específicos do nosso dia. Parabenizo a Malta, que tem feito suas reuniões de devocional 6:30 da manhã, para quem não sabe, estou dizendo aqui, no Zoom. Jovens, 16, 17, 18 anos, separando um período onde todos estão dormindo, eles estão acordados, meditando sobre o Senhor. Eu falei aqui 13, 14 anos também, buscando ao Senhor com intensidade. Um exemplo, separando um tempo para o Senhor. E por mais que não tenhamos o sabá como cultura, temos os cultos das nossas igrejas, do prédio. Em Amós diz que o povo estava tão afastado de Deus que eles ficavam se perguntando, não vejo a hora que acabe o sabá, para eu poder vender meu milho, para eu poder vender minha pesca,
para eu poder ganhar dinheiro. E quantas vezes eu acredito que isso não vai ser uma regra no culto de quarta-feira. Está aqui realmente quem quer buscar na quarta-feira. Está se tornando cada vez mais movimentado nossas quartas, glória a Deus por isso. Mas é o desejo de buscar ao Senhor. Mas quantas vezes não há tentação de eu estou tão cansado, espero que esse culto acabe logo para eu poder ir embora, descansar, para eu poder ir embora e ver o resultado do jogo de futebol, para eu ir embora isso ou aquilo. A gente nunca passou por isso, né? Nunca teve vontade, acaba logo para poder ir embora. Todo mundo é anjo. Graças a Deus a gente tem sido ensinado na palavra, isso não é uma prática no nosso meio, amém? Nós estamos aqui e desejamos receber tudo que essa palavra, tudo que é ministrado aqui tem. E nós aprendemos cada vez mais que nós fazemos parte do corpo de Cristo e é interesse da parte do Senhor que nós também contribuamos com o corpo de Cristo. Seja com palavras, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Nós somos aqueles que aperfeiçoamos uns aos outros. E glória a Deus por isso. Continuando no texto aqui, no versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Outras versões dizem ignomínia. É a vergonha pública. Quando ministrei no domingo, eu mencionei sobre a perda da salvação, mas não entrei no tema porque é um assunto espinhoso. Ainda é. O Senhor me dê graça aqui para eu poder ministrar sobre isso. É polêmico. Mas aqui o texto ele não deixa margem para dúvida. Ele fala, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial, ou seja, daqueles que, cheios do Espírito, provaram de dons, que fluíram nos dons do Espírito. Você que estuda na escola bíblica sabe dos 9 dons do Espírito. Alguém que já agiu e já fluiu nesses dons. É impossível alguém que já fluiu nesses dons espiritual. Já teve uma visão aberta, já teve um sonho, já teve Deus falando aos seus ouvidos, já teve uma direção específica de Deus para orar por alguém que provou do dom celestial. Se tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, aqueles que foram realmente batizados no Espírito Santo, aqueles que tinham a voz do Espírito Santo os guiando, que tinham a consciência de que eles eram guiados pelo Espírito, que as decisões deles não eram tomadas somente por eles, mas sim eram, ok, Espírito Santo, que o Senhor quer esse tipo de vida, essa consciência real do Espírito Santo. E provaram da boa palavra de Deus, ou seja, leram a palavra de Deus, compreenderam a palavra de Deus, viveram a palavra de Deus, zelaram por ela, e os poderes do mundo vindouro e caíram. Os poderes do mundo vindouro fizeram para si, quando Jesus fala, venha ao teu reino, venha ao teu reino, Jesus ele nos ensina a orar um reino que ainda viria, quando nós falamos da vida eterna, quando somos salvos, quando uma vez seremos levados aos céus, nós viveremos uma vida eterna com vários benefícios, com várias promessas, mas só que quando Jesus Cristo ele nos deu a salvação, ele nos deu o privilégio de viver esses mesmos dons hoje. Nós vivemos aquilo que Deus prometeu lá no futuro, hoje. A Bíblia nos chama de embaixadores porque nós somos pertencentes àquele mundo e não é este. As regras que nos governam são aquelas e não estas. Nós não estamos mais subjugados e enterrados no sistema deste mundo. As notícias dizem algo, dizem isso, dizem aquilo, e o bicho vai te pegar. Mas só que a palavra de Deus disse, isso não importa para você, porque o que importa é o que eu estou dizendo a você. As pessoas que viveram isso e provaram disso e caíram. Aí você pode dizer, se desviou. A palavra não está falando de desviou. O desviado, ele não é nada mais alguém que ele está temporariamente confuso. Está afastado, mas alguém que viveu esse tipo de coisa sempre mantém aquela centelha de temor.
Pode falar com todo mundo que foi desviado e voltou para os caminhos, que eles nunca se sentiram plenamente encaixados lá fora. Os nossos irmãos de outra proclamação, nós temos confissão arminiana, confuso, desculpa, deixa estar, mas tem um outro grupo que crê na predestinação, onde toda a nossa vida está escrita, onde nada do que a gente faz já não estava fora dos planos de Deus. Nós nascemos, vivemos e morremos destinados à morte eterna. Existe uma linha aí que crê assim, e ela é bem famosa. Calvinismo, se você está com dúvida, pesquisa. Não vale muito a pena, mas tem coisas interessantes que algumas pessoas ensinam. É como eu disse, né? Faça uma boa seleção. Se você está um pouco seguro, não vale a pena. Mas só que nós não cremos dessa forma. Jesus, ele morreu por todos. Mas aqueles que desejarem e aceitarem sua salvação vão gozar de tudo. Vão viver a perfeição daquilo que ele nos deu. Mas aqui ele está falando que alguém que estava tudo pronto, ou seja, vocês já viram aquele desenho antigo, Tom e Jerry? Tem um episódio que o Tom morre e uma escada surge para ele até o céu, e ele pega e vai na escada. Mas o Jerry, acho que é o Jerry, faz alguma coisa que ressuscita o Tom e ele cai da escada. Alguém que uma vez foi salvo e provou de tudo isso, ele estava na escada já, mas ele caiu. Mas só que para cair assim, eita, então eu falei aquilo para aquela pessoa e eu pequei, caí? Para você acontecer isso, você tem que fazer o caminho todo inverso. Você tem que... Como é que você faz para ser salvo? Você crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador e você confessa com a sua boca para a salvação. Para fazer o contrário, você tem que negar Jesus como teu Senhor e Salvador e declarar a sua... Como é que eu digo? Você abandonar a sua salvação. Você consciente, eu não quero mais. Não é assim uma decisão, uma coisa fácil, mas é fazer esse caminho todo inverso, negar o Espírito Santo, negar os dons, E, meu amigo, a escada abaixo, não vale nem a pena. Se você está curioso, é alguém que vai viver com tranquilidade as obras da carne descritas lá em Gálatas. O que eu quero falar aqui no versículo 6, né? É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Eu estava pensando, como funciona isso? É que a gente fala, Deus é amor, Deus é um Deus que perdoa, e de fato Ele perdoa. Se você você se arrepender e pedir perdão ao Senhor, todas as vezes você vai ser perdoado, se houver um arrependimento sincero no seu coração. Mas aqui Ele está falando quando você abre mão de tudo, e você abandona de uma forma onde não há mais recuperação e onde não há mesmo em você desejo nenhum de arrependimento. Então não é assim, perdi minha salvação, mas Senhor, eu quero voltar. Não, alguém que perdeu a salvação se afastou a tal ponto que ele nunca mais vai cogitar arrependimento, porque o arrependimento é uma obra do Espírito Santo. O nosso trabalho como igreja é ministrar a palavra onde quer que nós fomos, numa tribo indígena, como eu falei, num povo hindu, numa nação perseguida, onde você está. Esse é o nosso trabalho, mas o Espírito Santo, ele nunca para. Quantas pessoas que falam que se converteram a Cristo Jesus, eles não estavam falando com ninguém da igreja, não estavam sendo ministrados por ninguém, eles estavam prontos a cometer algum crime e alguma coisa passou por eles. Não, espera, tem alguma coisa errada. E essa pessoa dali incomodada vai buscar um refúgio, alguma coisa, e encontra um cristão cheio do Espírito Santo para ministrar a palavra para ele. Alguém que recebe um panfleto e nem lê o panfleto, mas naquele momento percebe, epa, tem alguma coisa errada na minha vida. O Espírito Santo, ele já está a fazer a obra nos corações antes mesmo que nós cheguemos. É por isso que nós, como igreja, também precisamos orar e interceder por essas pessoas. Porque o Espírito Santo, ele está indo à frente e abrindo caminhos para você. Aleluia. No versículo... eu perdi o fio da meada. Como então, se Deus é amor, como nós temos não podemos mais ter esse perdão nesse ponto? Por que o sacrifício de Jesus não vai poder ser feito de novo? Eu estava a pensar e eu lembrei que existem crimes onde, se uma pessoa comete esse crime uma vez, ela pode
o advogado pode ir, recorrer e pagar uma fiança e essa pessoa é livre. Mas só que existem crimes que, cometidos pela segunda vez, eles já são inafiançáveis. Essa pessoa ela vai ter que cumprir aquela pena. Porque uma vez ela passou, escapou. Mas agora a lei não permite que essa pessoa novamente pague uma fiança e saia livre. Esse crime ficou inafiançável. O crime de você viver esses dons e você desprezá-los a tal ponto de perdê-los se torna inafiançável. Porque uma vez você era morto espiritual e você era pecador e era condenado, essa condenação foi anulada, você foi justificado e você está salvo. Mas uma vez que isso, seu espírito morre novamente, já é um crime inafiançável. Já não tem mais negócio. Na sequência, no versículo, se não me falha a memória, versículo 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz plantas úteis para aqueles que a cultivam e recebem bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Aqui nós... Aqui nós vemos que ele muda totalmente a tônica daquilo que ele está ensinando, algo bem específico, e ele começa a falar de terra. Então aqui nós vemos uma forma, uma metonímia, ele mudou para um exemplo, como uma parábola, para explicar uma coisa espiritual. Ele fala aqui de 2 tipos de terra: a terra que recebe da chuva e retém, e a terra que não retém e agora ela só produz ervas, só produz espinhos. É uma terra inútil, uma terra que não serve para nada. E uma terra que, aqui é interessante que ele usa o termo, a terra que absorve a chuva. Nós aqui, nós somos essa terra. Só que existe a terra que decide reter, guardar e receber e frutificar com essa chuva que recebeu. Essa é a boa terra. E quando nós olhamos aqui para a terra boa, aleluia, nós vemos a chuva como um investimento de Deus na nossa vida. Deus ele olha para a nossa vida e ele vê, são dignos de serem regados do meu espírito, da minha vida, e ele coloca em nós. Mas aqui, só que como ele é uma parábola, ele está a dar aqui um caráter de inteligência para a terra que ela decide absorver, ela decide frutificar, ela escolhe fazer uso dessa chuva para multiplicar nela e na vida dela. Mas ele fala aqui na terra que é ruim, está perto da maldição, ao fim é ser queimada. Eu nunca vi na vida assim alguém dizer assim: aqui essa terra é ruim, vou queimar. Queima até a parte de cima, queima qualquer coisa, mas nunca queimar a terra. É um pouco inútil a questão da queimar a terra, porque não é mais de terra que ele está falando. Aquele que recusa a vida em Cristo Jesus, recusa a vida no Espírito Santo, recusa ao Senhor, o seu destino ele já está selado. A pessoa do Senhor, ela é a 3 em 1, não é? E nós vemos o ministério de Deus no Velho Testamento até a chegada de Cristo Jesus. O seu ministério e a sua ascensão e o início do ministério do Espírito Santo. Cada um desses 3 períodos foi indispensável para a nossa salvação e para a nossa vida. Muitos dizem assim: eu desejaria muito ter vivido nos tempos de Jesus, tocar e falar com Ele, todos nós. Mas isso não invalida o poder e o valor e a grandeza que é vivemos a dispensação do Espírito Santo. Não é melhor nem pior, mas eu digo, se nós estamos nela, é para nós vivermos com intensidade e receber dessa chuva que é o Espírito Santo e frutificarmos nela. Considerarmos, não tratarmos como, cara que acaba, né?
se nós nos dispomos até um período com o Senhor, a viver em momentos como esse, vivamos com intensidade. Separarmos esse tempo com Deus e dar valor a Ele. Regar-se, produzir, multiplicar. Amém? Nós não fomos chamados para viver uma vida rasa, seca, mas sim encharcado pela presença do Senhor na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Se quiser ficar em pé, vamos ter um momento de oração, considerar mesmo a presença do Espírito. Já que você está aqui, você dá intensidade naquilo que você está a fazer, intensidade na sua oração, do seu jeito, no seu modo, do jeitinho que Deus te fez. Ele ama você do jeito que você é. Se você é mais quietinho, Deus ama você assim. Se você é mais agitado, Deus ama você desse jeito também. Amém? Mas a sua maneira, entregue o seu culto racional ao Senhor. Aleluia. Se quiser orar em línguas. Obrigado, Pai. Aleluia. O Senhor nos amou primeiro, nos escolheu. Nós queremos viver uma vida de intensidade, uma vida que considera a Tua palavra, considera o Teu Espírito, considera a Tua presença. Nós queremos viver encharcados, Pai, com a Tua presença, convictos da Tua palavra, sendo abertos, Pai, para aquilo que Tu queres nos ensinar, não somente o básico, mas aquilo que é do Teu interesse que nós cresçamos. Aleluia, nos ajuda a sermos elevados ao nível de maturidade, onde nós podemos viver uma vida que honre ao Senhor, e temos uma vida, Pai, onde possamos ser exemplo para outros. Aleluia, da Tua sabedoria, para que possamos ajudar outros a crescer também. Nós Te entregamos a nossa vida por completo, Senhor. Não queremos decidir em que lado ou outro lado nós vamos entregar ao Senhor, mas sim entregar tudo ao Senhor. Tu encontra em nós, Senhor, encontra em nós espaço para fluir nos Teus planos e nos Teus desejos e nos Teus propósitos para a nossa vida. Io rabo soro bo shere gresida na braba soro bo se crede na braba soro bo da gresida na babas rizam brabo soro bo shere gresida na braba sto con bo stele bes lik sandra baba soro bo se gresida na bas e rizam braba ba soro bo shere gresida na baba soro bo yam braba se gresida na baba soro bo shere gresida na bas. Eita, pode vir. Eita, mamamá, pode vir. Pode vir. Alguém tem uma palavra para compartilhar? Está ardendo no seu coração. Não seja tímido ou tímida. Era massoro bobo sere cresci candada base era baixoro bobo sere cresci canas asa braba soro bobo sere cresci canas era baba soro bobo aramamas. Você não precisa ser eloquente, só falar o que o Senhor compartilhou. Se candara basoro bobo sere cresci Brabasuro combre que de beshi candara babasuro bobo shiri cresci candaras.
Aleluia. 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 Irabassoro compro que de bexicandarabassoro por bexicretas. Aleluia. Aleluia. Não se contentem com o pouco. Não se contentem com o que vocês estão a viver agora. Eu tenho planejado para vocês um caminho de sucesso. Permaneçam fiéis. Permaneçam fiéis à palavra que eu compartilhei. Eu não sou homem para mentir. E eu cumpro tudo aquilo que eu prometo. Não se contentem com o que vocês estão a ver agora. Se eu tenho prometido a vocês uma vida mais alta, uma vida melhor, se agarrem nisso. Busquem o cumprimento dessas profecias para a sua vida. Se eu marquei um ponto de encontro com vocês, eu estarei lá. Eu não esqueci. Por que você se dedica tanto a contar o tempo? Se você sabe que o meu tempo é diferente do seu. É você que fica preocupado com estações. Eu não. Porque eu as criei. Foque naquilo que eu prometi, mas não esqueça daquilo que eu tenho promovido agora. Cada um dos estágios eu tenho uma maravilha para apresentar a você. Aprenda a celebrar as pequenas conquistas, mas não se habitue a elas. Eu não sou um Deus só de pequenas conquistas. Eu sou um Deus que aperfeiçoa no pequeno, para que você possa viver na plenitude daquilo que é grande. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Pastor Francisco?